Analisamos hoje o conjunto de propostas números 719, 815, 720, 21 e 22 de 2018, referentes à política fiscal do município de Lisboa para 2019. Devemos fazer notar que o Orçamento Municipal estima atingir, em 2019, os 1.057 milhões de euros mais 246 milhões que no ano anterior, ou seja, um aumento superior a 30%. Constata-se um significativo acréscimo na previsão de receita, que ultrapassa pela primeira vez os 1.000 milhões de euros, com crescimento de 87 milhões nas receitas correntes e de 159 milhões nas de capital. Em termos de orçamento consolidado, incluindo as empresas municipais, o total poderá ascender a 1.387 milhões, mais 105 milhões face a 2018. Como consta das informações prestadas pelo Sr. Vereador nas audições, parte significativa deste acréscimo inclui, por um lado, as receitas dos impostos locais, com mais 33 milhões em IMT, IMI e derrama, para além da duplicação da taxa turística, onde, ainda de acordo com o Sr. Vereador, metade do valor desta taxa vai diretamente para a valorização do turismo. Recordemos que as receitas provenientes da taxa turística já foram aplicadas a eventos como o Festival Eurovisão da Canção e irão também ajudar a financiar a continuação da Cimeira da Tecnologia e Inovação Web Summit em Portugal. Por outro lado, a prevista venda em asta pública do conjunto de terrenos da operação integrada de Entre Campos, com cerca de 165 milhões, depara-se, por enquanto, com a temporária suspensão deste projeto devido a dúvidas levantadas pelo Ministério Público. Partindo de estimativas otimistas, prevê-se que a receita em 2018 se fique pelos 811 milhões de euros, ou seja, ligeiramente aquém do orçamentado, pois o município havia previsto uma verba a rondar os 833,4 milhões, devendo acabar por ficar abaixo do previsto, com menos cerca de 22 milhões de euros, considerando apenas as verbas definidas. Quanto às propostas números 719 e 815 de 2018, merecem genericamente, embora com algumas reticências, a nossa concordância por permitirem manter um aligeiramento fiscal, o que neste aspecto será sem dúvida positivo. Dela destacamos a fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis, que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios rústicos e urbanos, sobre o qual a Câmara mantém o anterior valor da taxa mais baixa prevista na lei de 0,3%. Mas quanto à redução da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos classificados de interesse público, valor municipal ou de património cultural, julgamos que a Câmara poderia até ter ido um pouco mais longe, como previsto no Estatuto dos Benefícios Fiscais. Também julgamos pertinente a isenção de imposto municipal sobre a transmissão onerosa de imóveis para as aquisições de prédio urbano destinado exclusivamente à habitação própria, bem como quanto à proposta número 815 de 2018, que permite que a redução para os prédios urbanos com eficiência energética passe de 10% para 15% até 5 anos, o que parece ser agora mais ajustada. No entanto, já temos dúvidas quanto à adequação de isenções de IMI para obras de reabilitação urbana por um período de 5 anos e do reconhecimento dos pedidos feitos até 31 de dezembro de 2017. Persistem também as nossas reservas sobre a redução da taxa de IMI em função do número de dependentes a cargo que compõe o agregado familiar do proprietário, introduzida ainda em 2016. Para o PEV, não se afigura que ela tenha sido devidamente ponderada, pois muitas das famílias com rendimentos mais baixos nem sequer têm casa própria. Logo, se nem pagam IMI, também não chegam a beneficiar dessa redução. Julgamos mesmo que o Executivo persiste num princípio discriminatório que não promove qualquer real justiça social, porquanto trata de forma diferente cidadãos apenas em razão de terem ou não condições para procriarem e sustentarem filhos. Aliás, e citando o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses para 2017, a Câmara de Lisboa arrecadou no ano passado com o IMT 224,5 milhões, um aumento de mais de 250% face a 2012, ano em que a crise financeira se encontrava no auge. Na prática, impulsionado pelo dinamismo do mercado imobiliário e muito à custa dos municípios, o valor mais do que triplicou. Daí que a receita proveniente de impostos e taxas tenha sido um peso enorme de quase 70% do total da receita cobrada pela autarquia. Lisboa tenha sido, de longe, o município com maior volume de receita cobrada em 2017, tendo registado um aumento de 23,9% face ao ano anterior. Para a proposta número 720 de 2018, que se reporta ao valor de 2,5% a devolver aos municípios pelo imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, saliente-se que nos temos vindo a opor a uma medida que apoia quem tem rendimentos mais avultados, enquanto se essa verba fosse aplicada, por exemplo, na atividade desenvolvida pelo município, se-lo-ia em benefício de todos. Para os verdes, esta medida continua a configurar uma distorção na sua progressividade, pois beneficiará quem tiver os escalões mais elevados, ferindo, assim, o princípio da equidade na capacidade contributiva, vista esta devolução não beneficiar a maioria dos cidadãos lisboetas, mas apenas uma pequena parte, ou seja, aqueles que maiores descontos fizeram em sede IRS, que são, como é óbvio, os contribuintes com rendimentos mais robustos. E para que fosse reavaliada esta dicotomia, já no ano passado propusemos que a Câmara elaborasse um estudo sobre os efeitos reais da devolução da taxa de IRS para os municípios, mas a Câmara nem parece ter-se dignado a analisar o assunto.
Com a proposta número 721/2018 é lançada uma derrama de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. E embora pela primeira vez a Câmara introduza a novidade de contemplar a isenção por um período de 3 anos para as empresas para as empresas que, ao instalarem a sua sede social no Conselho, criem alguns postos de trabalho, não as caracteriza e poderia e deveria tê-lo melhor clarificado. Finalmente, na proposta número 722/2018, referente à taxa municipal de direitos de passagem, é mantido um percentual de 0,25 para vigorar no ano de 2019. Os Verdes têm vindo a qualificar esta taxa de ocupação de subsolo, tanto pela forma de cálculo como pela sua aplicação, como sendo desfavorável aos interesses dos cidadãos e até do próprio município, se não mesmo um imposto de eventual duvidosa constitucionalidade. Insistimos que deveria ser contemplada a sua reversão, permitindo melhor proteger os utentes de serviços públicos considerados essenciais e para que o valor dessa percentagem fosse efetivamente pago pelas empresas operadoras de infraestruturas, sem serem depois repercutidas nas faturas dos consumidores. Gostaríamos, por isso, de perceber se a Câmara admite proceder a uma eventual emissão de créditos aos clientes finais. Obrigado, Sr. Presidente.